Olá, meus prezados amigos internautas. É com grande prazer que eu venho até vocês novamente para compartilhar mais um estudo acerca do processo criacionista nos 6 dias, mencionados no primeiro capítulo de Gênesis. Eu sou o professor e pastor Eliezer Guedes e espero que você fique conosco até o final do vídeo. No estudo de hoje, nós veremos o que ocorreu no quarto dia do processo criacionista. É importante lembrar que estamos falando do quarto dia de Deus e não do quarto dia do homem. Peço que você se inscreva no nosso canal para receber os nossos estudos em primeira mão. Ao final do vídeo, deixe o seu like e nos ajude a divulgar esse estudo. Essa série de estudos ela está baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirido por meio do site elieserguedes.com.br ou pelo WhatsApp 61 98385 2289. Sendo assim, segue o nosso 10º estudo, o quarto dia da criação. No estudo de hoje, a gente se baseia, a nossa referência em Gênesis capítulo 1, versículo 14 até o versículo 19, que nos dá a seguinte informação. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Também fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o dia quarto. Então a gente vai ver que no quarto dia, Deus colocou esses dois grandes luminares para iluminar a terra, a fim de que pudesse ser separação entre os dias e as noites, bem como para que tivéssemos separação entre os meses e os anos. Embora esses dois luminares possam influenciar outros planetas em sua volta, o propósito de Deus ao criá-los foi para influenciar a Terra. Como foi informado anteriormente, no primeiro dia da criação, a luz ainda não penetrava totalmente na Terra, porque havia um nevoeiro de poeira cósmica. Embora seja formado por partículas sólidas tão pequenas quanto um grão de areia, essa poeira formava um véu que impedia o espalhamento da luz solar pelo nosso planeta, bloqueando a sua penetração. Aliado à poeira cósmica, havia o gás espacial formando nuvens de gás chamadas de nebulosas. É importante que a gente note que a criação do Sol e da Lua ela não ocorreu nesse dia, ou seja, no quarto dia, e sim no primeiro dia, quando todos os astros foram criados. Lembre-se que nós estamos falando em dias de Deus e não dias do homem. Então, não é difícil perceber que esses corpos já existiam no quarto dia. Porém, desde que houve o processo de dissolução do nevoeiro em nuvens contínuas, eles começaram a influenciar o nosso processo relacionado à Terra. A partir da aparição do Sol e da Lua, a Terra passou a ter a contagem do tempo da forma como nós a vemos hoje, pois foi a partir deles que começou a haver separação do dia e da noite, bem como os processos das estações. O ambiente terrestre ainda era frio e sombrio, devido à pouca quantidade de luz que penetrava no nosso planeta. No universo já havia luz cósmica, que ilumina todo o espaço sideral. Porém, a Terra não tinha luz própria. Somente após a dissipação do nevoeiro de gás e de poeira, o Sol passou a iluminar a Terra de dia e refletia sua luz na Lua para iluminar a noite. Então, a gente vai ver que a gente tinha uma iluminação aqui, mas ela era bem pequena. Por isso, nós tínhamos aquelas primeiras plantas que vimos na aula acerca do terceiro dia. Mas isso
A aparição do Sol e da Lua, que nós temos hoje, só veio a ocorrer no quarto dia. Foi a partir daí que nós tivemos a oportunidade de ter mais plantas crescendo. Então, isso passou a acontecer a partir do quarto dia, quando a Terra passou a ter a sua iluminação proveniente desses grandes astros. O que diz a Bíblia lá em Salmo 136, versículo 7 a 9? Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. A gente vai ver também que o Sol e a Lua eles têm a capacidade de influenciar na força gravitacional da Terra, nas marés, no clima e nas estações do ano. A identificação dos dias da semana ela só foi possível graças à aparição desses dois grandes astros na Terra. Então, a presença da luz nesse primeiro dia indica que o Criador formou o Sol no mesmo dia, ou seja, no primeiro dia, em que formou a Terra, criou os outros planetas e fez com que o Sol se tornasse um corpo incandescente já no primeiro dia. Porém, ele só foi visualizado no nosso planeta no quarto dia de Deus. Outra coisa que a gente vai ver é que, dessa forma, o tempo que foi declarado como sendo o quarto dia, Deus criou e colocou esses astros próximos a nós. Por quê? Porque ele já previa o bem-estar dos futuros moradores, que eram nós, os seres humanos. Então, esse Sol é que faz separação entre o dia e a noite. O Sol também é o responsável por manter a órbita e a gravidade da Terra. O Sol foi colocado a uma distância exata, de modo que, se estivesse mais distante, a Terra congelaria. E se estivesse mais perto, sofreríamos de superaquecimento. Conforme a gente pode ver nessa imagem aí, a gente vai ver que o Sol batendo de um lado é dia e do outro lado é noite. Então, é o Sol que mantém o nosso planeta aquecido. E ele é o responsável pela formação dos ventos, do movimento dos oceanos e pela produção da fotossíntese das plantas. Então, foi por meio dessa fotossíntese que as plantas se alimentam e estas servem de alimento para toda a base da cadeia alimentar dos animais e também dos seres humanos. Sem a presença do Sol, a vida se tornaria insustentável no nosso planeta. O Sol também exerce um importante papel na saúde humana, dando a capacidade de produzir a vitamina D, que auxilia na manutenção dos ossos e dos dentes. Em relação à Lua, ela fica orbitando em torno da Terra e ela forma os seus ciclos lunares, que são responsáveis pela variação das marés. Quando a Lua orbita em torno da Terra, ela pode influenciar o nosso clima, a duração dos dias, ela é responsável por manter a habitabilidade do nosso planeta, ela ajuda a manter a estabilidade do clima e a sua gravidade ajuda a manter o eixo de inclinação da Terra, que é responsável também por criar as diferentes estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Então, nos dias atuais, já sabemos que a Terra executa um movimento de translação e rotação. Isso é, ela realiza uma órbita elíptica em torno do Sol, no espaço aproximadamente de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E ela vai a uma velocidade média de aproximadamente 107 mil quilômetros por hora. Muitas vezes, nós nem pensamos em como Deus planejou cada movimento dos planetas. Para quê? Para que houvesse um propósito de influenciar na gravidade e atmosfera um do outro. É importante explicar que alguns especuladores eles tentam desacreditar a Bíblia, né? Como é o caso da batalha travada entre o exército de Israel e os amorreus, registrado lá em Josué, capítulo 10, versículos 11 a 13. O que nos diz esse versículo? E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou eles do céu chuva de pedra até a Zeca e morreram.
Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Vale lembrar que, na passagem em questão, Deus atendeu a oração do homem que precisava do socorro imediato. Josué não tinha a mínima noção se era a terra que girava em torno do sol ou o sol que girava em torno da terra. Simplesmente ele orou e Deus foi lá e atendeu a oração do seu servo e o milagre aconteceu. Deus não está preocupado se é um astro ou se é outro que gira em torno dele. Ele simplesmente atende a oração dos seus filhos e ele faz o milagre, ele faz, na verdade, o impossível. Então, o que aconteceu no dia dessa batalha, ele nos serve de testemunho de que Deus é o Senhor do céu, da terra, do vasto, do tempo e das estações e também da história. O poder criador de Deus é tão ilimitado quanto aquilo que ele próprio criou. Quando nós pensamos no número de estrelas que há no espaço sideral, nós não conseguimos mensurar a quantidade de estrelas que existe no nosso espaço sideral, a quantidade de planetas e a quantidade de galáxias que existem. O site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele nos dá a seguinte informação acerca do número de estrelas. Vamos ver o que é que nos diz? É muito difícil estimar o número de estrelas e de galáxias no universo. As estrelas não estão espalhadas ao acaso pelo universo, mas encontram-se aglutinadas em ilhas estelares, denominadas galáxias. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, ela possui cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. E as galáxias, elas possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. Com isso aí, a gente consegue ver que Deus criou todas as coisas, criou todas essas galáxias, essa infinidade de astros que existem. Continuando ainda o que diz o site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele nos diz o seguinte: e as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Para comparação, o número de estrelas do universo pode ser maior do que o número de grãos de areia da Terra, ou da ordem do total de células existentes em todos os seres humanos no nosso planeta. Embora seja impossível contar o número de estrelas, Deus conhece cada uma delas. Ele chama as suas estrelas pelo seu nome. Vamos ver o que, diz o Salmo 147, versículos 4 e versículo 5. Olha o que nos diz. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor, grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Deus criou essa infinidade de astros no universo, e todos eles estão em movimento permanente. E ele cuida para que esses astros não entrem em colisão e nem saiam de suas órbitas, evitando o quê? O colapso universal. Deus, além de criar todos os astros, cuida de cada um para que tudo funcione conforme foi planejado. Então, algumas pessoas defendem a ideia de que no primeiro dia, quando Deus disse haja luz, essa luz provinha do próprio Deus em meio às trevas, pois Deus é a luz do mundo. Essa visão acerca de Deus ser a luz do mundo, ela é bíblica. Porém, o contexto está fora dessa interpretação,
porque Deus está fora da caixinha chamada planeta Terra. Para Deus não existe nem o dia nem a noite, visto que ele é espírito e não necessita de luz do sol para se guiar no tempo. O nosso planeta necessita de luz solar para a sua própria subsistência, equilíbrio de temperatura e ciclo das estações. Então, nós vimos no estudo de hoje que a nossa camada atmosférica ela ficou agora translúcida. Antes ela era opaca porque estava envolta na poeira cósmica. À medida que essa poeira cósmica ela foi dissipando ao longo dos anos, aí agora a luz começou a entrar com mais intensidade sobre a Terra. Então, assim, agora a nossa vegetação ela passou a produzir em escala mais apropriada, visto que agora as plantas podiam produzir a fotossíntese, e essa fotossíntese poderia ser produzida em sua plenitude, devido à penetração da luz solar. Somente após a penetração da luz solar, a flora ganhou vida no nosso planeta. Então, se você gostou desse estudo, eu peço que você não deixe de se inscrever em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe com outros amigos que creio que seja de grande relevância para todos os estudantes da Palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo estudo.